Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast da Fiantec, aqui nos estúdios da Jovem Pan. E hoje nós temos a alegria e a honra em receber aqui o Cláudio Luvisotti. O Cláudio, que é um amigo que eu convidei, ele aceitou de prontidão e eu fiquei muito feliz. Seja bem-vindo, Cláudio. Ô, Fernando, que bom estar com você, o pessoal aí da Jovem Pan, da Fiantec. E que desafio, hein? Falar com o Fernando, o mestre do empreendedorismo no Brasil e no mundo, não é para qualquer um. Já muita gente boa passou aí e eu espero poder aí contribuir com esse momento que é tão importante, Fernando. Legal, que legal. Eu que fico muito feliz mesmo em estar te revendo, né? Mesmo que online dessa vez. E muito feliz. Vamos começar? Bora, né? Cláudio, você foi reconhecido pelo programa Os Super-Humanos de Stan Lee, no canal History Channel. Como foi isso? Ô, Fernando, foi um marco na minha vida isso, né? Porque quando você tem a sua imagem projetada para o mundo, você tem que ter alguma coisa muito boa para poder dar conta de entregar o pedido, né? Mas o que é mais interessante é que a minha participação no programa Super-Humanos Stan Lee já teve um início, na realidade, foi em 2012 a minha participação, mas eu tinha começado em 2000 a minha carreira. Ou seja, antes de participar do programa Super-Humanos, desenvolvendo habilidade de memória, dando uma demonstração que impressiona as pessoas quando se fala no quesito inteligência, né? O que era perceptível ali nessa relação é que já tinha começado isso. Ou seja, eu comecei dando treinamento sem ser professor para estudantes do ensino médio, escolas preparatórias para concurso. Só que em 2005, 2007, 2008 eu já tinha 3 recordes brasileiros de memória. Quando teve o convite, né, da BBC da época para poder realizar esse feito, foi uma forma para demonstrar que você não precisa ser inteligente para você conseguir um grande feito, você precisa de um método. Então foi isso, você não precisa ter uma inteligência que é um dom, você pode, por meio de técnicas bem orientadas, transformar um potencial que é ilimitado a todos. E é isso que eu venho falando, ou seja, se você não tem método, você está dando passos errados. Mostrar que qualquer pessoa pode desenvolver essa capacidade. E isso foi maravilhoso, que levou eu para o mundo corporativo. Porque o que acontece? Eu não sou um homem que memoriza as coisas, eu sou uma pessoa que utiliza dessa habilidade de aprendizado para trazer soluções em rápido tempo, para que outras pessoas se sintam beneficiadas por isso. Então, é aí que eu me posiciono com essa relação. Legal. E veio a equipe lá dos Estados Unidos, fizeram uma reportagem com você em São Paulo, te levaram para um monte de pesquisadores, tiraram provas, né? E você passou por tudo. Eu assisti o programa, tá no YouTube, inclusive. Muito legal. Eu até falo, eu sinto muito orgulho, viu, de ser seu amigo, porque eu sou amigo de um cara que é super-humano, pô. Fernando, é fantástico isso, né? Mas como tudo na vida da gente, a gente não pode olhar para o passado com uma visão de construção de futuro, né? Foi muito importante, é importante até hoje, só que eu vejo que a grandiosidade do ser humano é não se contentar com aquilo que já foi. Né? Então, os desafios agora são novos, as visões são novas, e diante dessa perspectiva, o fato de você conseguir viver o presente é o que te dá a esperança no futuro. Tem muita gente que tem um sucesso passageiro, fica olhando para o sucesso passageiro e não abre espaço lá na frente. Então, quando você tem a oportunidade de poder entender que é uma fase, isso passa, mas se você aproveitar disso como um degrau não, como um trampolim para te jogar mais longe, é o que vai fazer a diferença. Então, graças a esse aprendizado que deixa com que a gente consiga ter os pés no chão, a mente ainda no céu, né? E as oportunidades no horizonte que é infinito. É isso aí. Cláudio, além de pesquisador e autor de vários livros, você também é reconhecido nacionalmente por sua atuação como consultor e palestrante. Como essas experiências se complementam e contribuem para o seu trabalho? Legal, Fernando. Boa pergunta. É interessante assim, o meu negócio não é um empreendedorismo de palco. O meu negócio ele é fundamentado primeiro em cima de estudos e pesquisas. A pesquisa ela dá horizonte para você poder ampliar, né, a visão. A escrita da organização. Né? O dia a dia com os empresários é o que faz o real do jogo. E condensar tudo isso daí com uma perspectiva de futuro é o que amplia a minha voz.
Então, se for analisar nesse sentido, eu não me considero consultor, eu não me considero professor, nem como palestrante. Hoje eu atuo numa posição que eu denomino como um tradutor estratégico. E o tradutor estratégico significa o quê? Eu sentar com você, você me passar a sua visão, eu entender a sua visão e permitir com que, pelo meu tempo disponível para dedicar a isso, né, eu consiga encurtar a curva de aprendizagem das pessoas que estão abaixo de você. Porque é interessante isso daí, quando eu converso com o CEO, ele tem toda a autonomia de treinar a sua equipe, de dar as diretrizes, passar a orientação, mas o tempo dele não permite só isso. Então ele precisa de alguém que tenha, né, essa condição de visão, que consiga essa tradução, essa fidelidade, e é aí onde eu entro. E essa é a parte mais desafiadora, porque cada empresa é uma história, cada cultura é diferente, cada problema é novo e exige uma solução também diferenciada. Então, graças a esse histórico de passado, né, de metodologia, de técnica, é que me permite atuar nessa lacuna hoje e ser aí reconhecido, né, como alguém que está dando certo nisso. Que legal, que legal. Bom, nas minhas convenções, né, das redes de franquia, enfim, você sempre teve presente e sempre foi, assim, um show mesmo. Aquela injeção de ânimo na turma, no pessoal, foi sempre muito, muito legal mesmo. Muito, muito show. Realmente. Cláudio, vamos falar de vendas, que eu sei que você gosta muito, né? Você sempre comenta isso nas suas palestras, enfim. Um bom vendedor, ele vende qualquer produto ou serviço? E, na sua visão, quais são as características mais importantes para um vendedor de sucesso? Bom, primeira coisa... Tem que ter o dom de vendas. É alguma coisa que é possível aprender? Venda é algo, no caso, aprendido sempre, né? Ninguém nasce já com habilidade inata em vendas, né? O que acontece nesse sentido é o seguinte: não existe um bom vendedor que não se formou vendedor. Não existe um bom vendedor que venda qualquer coisa para qualquer um. Não existe esse perfil. Se existir esse perfil, é um perfil generalista que vende qualquer coisa, mas também ganha qualquer coisa. Ou seja, se você tentar fazer tudo, você não vai ganhar nada. Por quê? Porque simplesmente a venda de valor que é o segredo. E vender valor é você conseguir estar conectado em outra pessoa que entenda o valor da sua oferta. E para ter essa dimensão de consciência de valor, é muito importante saber que tem 5 habilidades que fazem a diferença no vendedor de valor. Que o primeiro é uma atitude mental positiva. Ou seja, isso é um grande norteador para uma pessoa que quer vender valor. O segundo é uma comunicação extraordinária. Não é uma comunicação ordinária, é uma comunicação que está além da média comum. E por quê? O seu valor está associado à clareza da sua comunicação. O terceiro é alimentar essa via de comunicação em 2 vias, onde a outra via é do bom ouvinte. Mas não no sentido só de você ouvir, no sentido de você conseguir levantar as necessidades para poder intuir uma solução que o seu cliente ainda não tem. O quarto seria um conhecimento técnico ao nível de maestria. Se uma pessoa vai vender alguma coisa, ela tem que ter um nível de maestria daquilo que ela representa, porque qualquer falha não vai ser perdoada. E o quinto seria a questão da sua crença positiva no que você vende. Quando você traz esses 5 elementos, você começa a traçar uma diretriz de se transformar uma girafa em meias formigas. E quem vende qualquer coisa para qualquer um não consegue seguir à risca essas 5 habilidades. É verdade. Ele, de certa forma, ele tem que se especializar naquilo que ele faz, né? Naquele produto, naquele serviço, enfim. Cláudio, como lidar com a pressão e o estresse em situações de vendas desafiadoras? Primeiro, pressão, ela nunca vai vir da meta, tá? A pressão, ela vem da preparação de quem recebe a meta. É a primeira coisa que a gente tem que ver. Quando eu chego numa empresa... A pressão não vem da meta, então. Ela vem da preparação... Exato. Quem recebe a meta. Ou seja, se a pessoa está preparada, a meta é só um detalhe. Perfeito. Por quê? Eu chego numa empresa, tem 40 representantes comerciais, a meta é igual para todo mundo. Tem quem bate, tem quem não bate. O problema é a meta? Não, o problema é a preparação daquela pessoa que recebeu a meta. E quando se fala da preparação da pessoa que recebeu a meta, eu gosto muito de metodologias. Então, quando você tem uma metodologia, você tem um norte, né? Existem 3 comportamentos que você pode perceber numa pessoa que recebe a meta, que você tem que validar. Primeiro, o sentido de autorresponsabilidade, que vai definir o tamanho do comprometimento e dedicação que a pessoa tem por aquilo que ela recebeu como meta. O segundo é o seu nível de competência, que é o saber como fazer. E o terceiro é o método.
A parte interessante, vamos colocar um exemplo aqui, claro, o Neymar, vamos colocar aqui, para bater um pênalti. Eu sei que você é flamenguista aí, mas vamos usar um exemplo mais didático aqui, né? O Neymar para bater um pênalti. A meta dele no estádio com 100 mil pessoas, o time inteiro torcendo para aquilo, uma nação inteira dedicada naquele momento, é um momento de muita pressão, não é? Sim. Você imagina? É decisão. Agora, você imagina o seguinte, o Neymar ele tem autorresponsabilidade com isso? Tem. Ele tem compromisso com o time? Tem. Ele tem competência para isso? Tem. E ele tem uma coisa que poucos têm, que é um método específico que é dele, desenvolvido estrategicamente para conseguir o resultado. Agora, o que acontece? Eu, que sei jogar futebol e eu tenho mais experiência que o Neymar, porque eu sou mais velho do que ele. Mas não significa que o fato de eu ter mais experiência que ele permita que eu tenha mais resultado do que ele. Por isso que ele joga futebol e é bilionário e eu estou aqui conversando, né, com o mundo, buscando aí, né, o meu espaço. Mas agora o que acontece nesse sentido? Eu tenho autorresponsabilidade, vieram um pênalti, eu sou responsável por isso. Tenho até uma competência para bater pênalti, que modéstia à parte, eu tenho uma direita boa. Mas não tenho um método que permite, no momento daquela pressão, eu garantir com uma certa fidelidade uma margem assertiva aos resultados. O que vai acontecer comigo? Eu vou amarelar. Eu vou chegar na frente do gol, ele vai ficar minúsculo, a chance de eu ter um derrame ali, um AVC, um infarto é gigante. Por quê? Porque faltou, né, nessa tríade de autorresponsabilidade, competência e método, uma delas. Então o que acontece? A meta, você tem que ter essa tríade, esse tripé completo. Não tem como você atingir um resultado. Mas espera aí, eu tenho autorresponsabilidade, eu sou competente. Tá certo, você tem a meta, mas não vai garantir. Por quê? Porque você não tem uma forma mais fácil de chegar ao resultado. Então, quando você entende que meta... Lembra aqui um ditado taoísta, né? Que é assim, a mesma água quente que endurece um ovo amolece uma batata. Então não é o que acontece com você, é como você reage àquilo que te acontece. É como você está preparado diante daquilo que te acontece. Então quando uma pessoa assusta com uma meta, na realidade não está assustada com a meta, ela está assustada com a falta de competência e método. E por que ela se assusta? Porque ela tem autorresponsabilidade. Para aqueles que não têm autorresponsabilidade, dane-se. Se não bater, não bateu. É como você chegar numa conferência, numa convenção, e ter 1000 pessoas te olhando, assim, te desafiando. Será que esse cara é bom? Será que não é? O que será que ele vai falar pra gente? Será que ele vai deixar a gente motivado? Será que ele vai deixar a gente preparado? E aí você tem que entrar e tem que surpreender essas pessoas, né? Se você não está preparado, você vai bater o pênalti para fora. Exato. E tudo isso você consegue o quê? Com a responsabilidade certa, com o comprometimento certo, com a competência desenvolvida à altura disso e principalmente com o método certo. Então, nisso eu acho que você é melhor que o Neymar, viu? Oi? Nisso eu acho que você é melhor que o Neymar. Ah, mas com certeza. Mas a arena que ele entra, eu não teria a mínima habilidade. Só para assistir. Ô Cláudio, qual o seu conselho para os jovens que estão começando a carreira empreendedora? Vamos lá. Primeiro que empreendedorismo é a capacidade absurda de você assumir riscos. Outra observação, tá? Esse jovem de hoje é a geração Z. São os Zoomers. Então vamos lá. Primeiro, a capacidade de você assumir riscos. Por quê? Porque a geração Z, em princípio, é uma geração do conforto. Então, naturalmente, ela não teve que ter a dor que gerações anteriores tiveram para a ambição que a gente teve. Existe uma característica interessante nessa geração que é assim, Fernando, a nossa geração, o sonho era fazer 18 anos de idade para tirar carta. Né? E por que tirar carta? Porque era a sua autonomia. A primeira grande dívida da sua vida, se você não teve quem te deu um carro, foi um financiamento. E a nossa geração é aquelas coisas de 72 parcelas, né? Sim. Absurdo, né? Ou seja, a pessoa, tem gente que refinanciou, né? O Fernando criou a Fiantec pensando justamente em condições de trazer a oportunidade àqueles que não têm. Mas é isso aí, a gente acreditava muito. Então, o fato de você ter uma fé e ter já aos 18 anos de idade, o primeiro financiamento bravo da sua vida te deu lastro para que dentro de 7, 8 anos você entrasse num segundo grande financiamento, que fosse da casa própria. Agora você imagina, e numa diferença, por exemplo, de 8 anos de você assumir uma responsabilidade de comprar um carro, na casa dos 26 até os 30 anos, você já entra num financiamento de uma casa
E talvez aí a maioria que está me ouvindo, essa geração, está pagando ela até hoje. Né? Você tem que ter muita coragem para isso. Né? Quando você recebe um boleto, você vai falar, caramba, eu tenho 30 anos, vou acabar de pagar isso aqui com 80. Você fala, você tem que ser muito corajoso. Agora, o que acontece? Essa coragem vem desse ímpeto. Tanto que a característica, por exemplo, das empresas que caçavam um executivo na década de 80, 90, ele tinha que sair recém-formado, 25 anos de idade, com 30 ele comandava uma empresa classe mundial. O que aconteceu? Esse executivo continua. Hoje, com 60, a empresa está entrando numa dúvida desgraçada, porque não sabe quem vai colocar no lugar. Estão vendo que esse de 60 vai ter que durar até os 80, porque ele tem um know-how absurdo, mas não por falta de talento de uma geração superior. Simplesmente por essa questão de não querer assumir risco. Então nós estamos vivendo uma geração diferente, o consumo de vinho está caindo. E por quê? Porque a gente se socializa com o álcool, e essa geração nova se socializa com o smartphone, não dá tempo nem de beber. Né? Então você começa a ter uma característica de uma mudança de era, não uma era de mudança. Então a primeira coisa para quem é jovem é a capacidade de assumir riscos. Riscos calculados, problemas calculados, mas entender o seguinte, é a geração que se não se incomodar, não vai ter inovação. Quando você tem um incômodo, as coisas mudam. Por exemplo, um homem incomodado de esperar o táxi no aeroporto, né, inventa um negócio chamado Uber. Um outro homem incomodado de não conseguir ler à noite os manuscritos, as ideias que ele gostava tanto, inventa a lâmpada. Né? Um homem incomodado de morar num carro e não ter tanto sucesso na vida, né? Cria, por exemplo, uma linha de moda, de perfumes e de roupa que faz a diferença. Então, toda essa visão que a gente teve de grandes empreendedores é porque eles se incomodaram com algo. E quando eles se incomodaram com algo, teve o start aí de vir uma ideia. E para isso, o que a gente precisa desse jovem? Aprender rápido. Na vida, tudo aquilo que você conquista e ganha é proporcional à velocidade, à quantidade e à qualidade que você aprende. Então, essa geração aprende rápido. Eu tenho uma filha de 19 anos e um filho de 16. E a minha filha de 19 anos, quando ela fez 18, nós perguntamos, você quer fazer habilitação? Não. Aí esse ano de novo, e aí, vamos fazer habilitação? Não. Não quer. Anda de Uber, o pai e a mãe leva para onde quer. Eles não têm esse interesse. Eu lembro que eu fiz aniversário no dia 16 de fevereiro, 18 anos, daqui uns dias, inclusive. E no dia 17 eu comecei a autoescola. Era o sonho, né? Então era isso mesmo. Hoje as ambições são outras, né? E eles têm outras ambições. Eles preferem um iPhone novo do que um carro. E ter modéstia à parte é quase o preço de um carro, né, Fernando? Ou seja, só mudou o produto, né? Bom, ou seja, o meu carro era pior do que um iPhone 11, não, nem sei o número, um 8. O meu também. O meu acho que era bem mais barato que um iPhone. Era bem... Então, enfim, mas é uma realidade diferente, né? É realmente uma realidade diferente. Até mesmo para contratar nas empresas hoje. Você tem que saber lidar com a geração Z, lidar com essa geração. Eles não gostam de muito compromisso com horário, eles não gostam muito com nada engessado, eles querem ter liberdade para poder executar, para trabalhar, para fazer o serviço, enfim. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? O interessante, Fernando, é que assim, a gente que é da geração anterior sempre de repente subjuga. Eu sou a geração X, hein? Nossa geração é boa. Nossa geração, né, é uma geração que ainda tinha que esperar uma televisão esquentar para pegar a cor. Não sei se você lembra disso. Nós somos a geração que veio depois dos baby boomers. Exato, porque, exatamente. Os baby boomers são os filhos de quem voltou da guerra, da Segunda Guerra. E nós somos filhos de quem voltou da Segunda Guerra. Não, nós somos neto do pessoal que lutou a Segunda Guerra, né? Exato, por isso que essa tendência meio suicida da gente, se for analisar. Né? Ou seja, a capacidade de assumir riscos incalculáveis. Isso é da nossa geração. A nossa geração foi a geração que mais contato teve com adrenalina. A geração que mais foi ceifada por acidentes de trânsito. É uma geração que nós somos sobreviventes.
né? E não significa isso um ponto positivo, mas significa uma certa agressividade, né, nas situações, um certo desapego em algumas situações, né? E isso daí norteia muito uma ausência de um conservadorismo quando você não tem muito a perder. O conservadorismo só chega-se na nossa dimensão quando você entra numa condição de conforto. Como a maior parte das vezes nós não estamos em condição de conforto, é tudo ou nada. E isso daí, de uma certa forma, privilegia o acerto, né, do empreendedor. E por quê? Porque o erro ninguém conta, você só conta o acerto. É isso aí. Bom, e já que a gente está falando do mercado de trabalho, como você enxerga, Cláudio, o mercado de trabalho para os próximos anos? Com tudo isso que a gente falou aí, a geração Z, enfim, essas tecnologias, essas facilidades. Porque a facilidade, você pensa, por exemplo, nas facilidades que nós temos hoje, se pensasse nisso nos anos 80, só que ela não é exclusiva, todo mundo tem as mesmas facilidades. Então, quer dizer que a concorrência hoje eu acho que é muito mais difícil, viu? Na minha opinião, assim, eu acho muito mais difícil. Muito mais difícil você entregar um produto para mais pessoas. A divulgação hoje está muito mais complexa, você não consegue encontrar o público no mesmo lugar, igual antes você encontrava todo mundo na frente da TV. Agora, cada um está numa plataforma, cada um está num aplicativo, cada um está num site, enfim. E o que você pensa aí do mercado de trabalho para esses próximos anos? Nós estamos saindo de uma era, Fernando, que assim, o modelo ainda do século passado, do milênio passado, era um modelo do século retrasado. Ou seja, a gente saiu, né, levou 36 mil anos para sair da era agrícola, levamos 180 anos para sair da era industrial, 30 anos para sair da era da informação, 10 anos na era do conhecimento, e agora com a IA, a gente entra numa coisa chamada fosso social. E o fosso social, ele divide agora a classe, não mais como pobre, rico e médio, não. É um fosso absurdo que não tem como você ficar no meio. Então, se não tem como você ficar no meio, o que vai acontecer? A sua capacidade de gerar demanda de necessidade é o que vai fazer a diferença. Desculpa, de gerar a sua oferta de necessidade é o que vai ser a diferença. Você vai ser contratado, né, pela demanda daquilo que falta. E o que significa isso? Primeiro, não tem como você concorrer com uma inteligência artificial, mas tem como você se aliar a ela. Não tem como você concorrer com a tecnologia, mas tem como você se aliar a ela. Só que existe um fato que somente nós, seres humanos, temos essa capacidade de adaptação frente a qualquer cenário. Então, o principal requisito de adaptação está na sua capacidade de aprender e conseguir aplicar aquilo que você aprende. Aquela coisa chamada chá, né, o que é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, vão definir o seu resultado. Então, o que está arrumando o mercado? Primeiro, qualquer coisa que uma máquina for capaz de fazer, né, não invista na sua habilidade que você vai perder. Né? Qualquer chip que for capaz de processar o que você gasta para processar, não invista que você vai perder oportunidade. Existem algumas lacunas que permitem ainda, com o conhecimento adequado, uma pessoa. Mas isso não é uma coisa muito de curto prazo. Isso é naturalmente uma curva que vai se existir nesse sentido, mas que muitos já impactados por esse cenário que a gente vive, né? Por exemplo, você vê as próprias empresas de inteligência artificial que antes operavam com 300 pessoas numa sala, hoje tem 2. O próprio corte do Google foi uma coisa que assustou, porque foram, se eu não me engano, aí 4 mil pessoas de níveis de engenheiros mandadas embora. Ou seja, eu vejo, por exemplo, empresas que o desemprego não está mais naquela faixa, por exemplo, de alguém que carregava as caixas com os braços e de repente veio uma empilhadeira. Não. Sim. Eu vejo o executivo de ganho de $1 milhão, por exemplo, o ano, né, sendo despedido porque não faz mais sentido a repartição dele. Então, é uma mudança muito drástica, né, mas uma coisa que não vai ainda ser eliminado é aquilo que envolve trabalho.
Trabalho que eu falo, né, de multiplicação de resultado, né, trabalho de ajuda a outra pessoa, né, ou seja, infelizmente muita gente usa ainda o umbigo como régua de mundo, e aí o que acontece? Ele vê o que está aparecendo na timeline e cega-se para horizontes mais longínquos, e isso faz com que a pessoa fique totalmente limitada. Não. Né? Ou seja, todo mundo que criticava que ia acabar o açougue porque chegou o supermercado e o hipermercado, hoje o açougue veio com a maior força. Né? Pessoas que quando viram, por exemplo, o trabalho que fazia uma máquina de cortar cabelo, imaginaram que seria o fim, por exemplo, do barbeiro, e nunca. O barbeiro hoje usa máquina, usa tesoura e está cada vez mais lotado. Né? Então, o que você começa a notar? Perceba como você pode resolver o problema de alguém. Sim. Né? Buscando resolver um problema de alguém, você vai estar resolvendo o problema de uma multidão. E na vida, nós somos recompensados pela capacidade de solucionar o problema dos outros. Legal. Então, essa a visão, a orientação que eu posso passar, porque eu também não consigo enxergar esse futuro, mas entre tantas outras, é aquilo que você pode fazer que ainda vai ter espaço por muito tempo. Cláudio, olha, eu tenho tanta coisa ainda para conversar contigo, mas infelizmente o nosso tempo aqui, ele já não é muito longo, né? Eu espero você agora pessoalmente aqui no estúdio, tá? Opa. Então, me fala aí depois da sua agenda, quando que você vai estar passando por perto, para a gente poder fazer um ao vivo aqui e conversar um pouco mais. E eu agradeço muito mesmo a sua presença, fiquei muito feliz por você ter aceitado. E é isso aí. Eu fico muito feliz mesmo e espero te rever, e agora pessoalmente, o quanto antes, né? Eu também, Fernando. Sempre bom aí, né, a resenha que sai quando encontra os assuntos. Legal. Que legal. Fernando, parabéns, eu admiro muito você aí, né? Ou seja, tem gente que te conhece, tem muita gente ainda que não te conhece. Veja o Fernando e se surpreenda. Gratidão, meu amigo. Valeu. Obrigadão, Cláudio. Abraço, amigos. Valeu, Fiantec. Valeu, Jovem Pan. Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio de mais um podcast da Fiantec aqui nos estúdios da Jovem Pan.